Outro exemplo que eu trago aqui, gente, é o do... É interessante também como está fortemente aqui essa questão da congruência semântica. Ó. Um homem tem 23 anos a mais do que seu filho, 31 anos a menos do que seu pai. A soma da idade das três pessoas é 119 anos. Calcular as idades. Eu vou só me deter essa primeira frase aqui, tá? Então, um homem tem 23 anos a mais do que seu filho. Chamando X a idade do pai, e Y a idade do filho, quando você olha apenas para essa frase, essa frase ela pode ser escrita como a idade do pai, né, quando você converte esses dados para cá, né, para a representação algébrica, né, vai ficar X, que é a idade do pai, menos 23, igual a Y, a idade do filho. Né? Então, a idade do pai menos 23 vai ser igual à idade do filho. Né? Ou então, você pode dizer que a idade do pai vai ser a idade do filho mais 23. Certo? Essas duas formas de escrever de converter os dados que estão sendo descritos aqui nessa frase para a representação algébrica, essas duas formas aqui de representar, elas têm uma equivalência referencial, a gente pode dizer que tem uma equivalência referencial com o que está sendo dito aqui, porque, de fato, né, equivale ao que está sendo dito aqui. Só que não tem uma congruência semântica, né? Você olha para cá e você não consegue fazer uma relação direta do que está escrito aqui com o que está sendo dito aqui. Não existe uma transparência, certo? Mas, no entanto, há uma equivalência referencial. No entanto, é isso aqui que a gente espera que o nosso aluno escreva a respeito dessa frase. Ok? No entanto, e isso foi uma pesquisa já aplicada, muitos alunos, ao invés de escrever essa expressão ou escrever essa expressão, eles vão escrever essa expressão aqui. X mais 23 igual a Y. A idade do pai mais 23 é igual à idade do filho. Tá? Ou seja, não é o que está sendo dito aqui. Né? Mas, se a gente for verificar, né? A gente for verificar essa expressão que eles escreveram com o que está sendo dito aqui, a gente vai ver que tem uma congruência semântica, ou seja, tem uma transparência com o que está sendo dito ali. Ó. Um homem aí tem 23 anos, então, a mais do que seu filho. Então, um homem X, 23 anos a mais 23, do que seu filho, igual a Y. Então, a gente vê que apesar de não ser essa a expressão que representa o que está sendo dito aqui, ela tem uma transparência maior com o que está sendo dito aqui. Eles procuram escrever essa expressão tal qual está sendo dito aqui, apesar de não ser essa expressão que representa, né, que representa o que está sendo dito, mas geralmente quando os alunos eles se prendem ao fenômeno da congruência semântica, quando eles se prendem a isso, eles tendem a cometer esse tipo de erro, certo? Então, isso é importante demais para que a gente perceba nos nossos alunos, né? Quando eles ficam presos a essa questão da congruência semântica. Então, os alunos que ficam presos à congruência semântica, eles resolvem dessa forma, tá? E os alunos que de fato, né, conseguem compreender o que está sendo dito aqui, apesar de não ter uma congruência semântica com o que está sendo dito aqui, mas eles conseguem escrever corretamente a expressão. Então, essas duas expressões aqui, a gente diz que tem uma equivalência referencial com o que está sendo dito, né, com o outro tipo de representação, que aqui é um outro tipo de representação, né, aqui está representado de um jeito e aqui está representado de outro, né? Então, tem uma equivalência referencial, né? Ou seja, mantém o objeto matemático, essas duas representações aqui mantêm o objeto matemático, enquanto que essa representação e essa não mantêm o objeto matemático. Isso aqui trata-se de um outro objeto matemático, mas não desse objeto matemático que está sendo descrito aqui nessa representação. Tá? Entretanto, mantenha a congruência semântica, ou seja, ele vai, né, o aluno ele fica preso a essa congruência semântica sem manter a referência. Tá? Então, isso que esse fenômeno, gente, que vai estar atuando o tempo todo
nas atividades que envolvem transformações entre sistemas semióticos, certo? Nas atividades matemáticas que envolvem transformações entre sistemas semióticos. Essa questão esse fenômeno aí da congruência semântica que a gente precisa estar bem atento para identificar nos nossos alunos, né, o que de fato levou, né, compreender o que de fato levou esse aluno a escrever isso aqui. Ah, não era isso, mas o que de fato levou esses alunos a escrever isso aqui? Justamente o fenômeno da congruência semântica. E sabendo identificar esse fenômeno, né, da não congruência semântica, nesse caso aí, entre a não congruência semântica entre o que está sendo representado aqui e o que está sendo representado aqui, a gente tem como trabalhar com os nossos alunos, no sentido de fazer com que eles, né, construam, né, uma estrutura cognitiva que consigam fazer esses tipos de transformações, né? Essas transformações que envolvem essa não congruência semântica, né? E a gente pode até trabalhar nesse sentido de desenvolver até graus diferentes, né? Começar de um grau menor e minimizar e aumentando esse grau de não congruência semântica, né? Para que os nossos alunos vá cada vez mais, né, desenvolvendo uma estrutura cognitiva, né, maior, mais ampla com relação a esses objetos matemáticos. Gente, e eu queria dar uma parada aqui, já é meio-dia. Pronto. Eu, quando começo a falar, não paro mais, né? Alguém Fernanda sou de hoje perguntando, vê só. Fiquei curioso aí que essa questão da congruência, eu queria tirar uma dúvida contigo em relação à sala de aula, né? Quando o professor vai trabalhar com um objeto matemático pela primeira vez na sala de aula, qual o caminho, qual uma estratégia boa, né? Vamos dizer assim, didática boa para poder trabalhar com esses objetos? Primeiro a partir da congruência e depois ampliar para não congruência, tem alguma coisa assim que a pessoa possa fazer para poder o aluno ele ter um caminho metodológico para poder dar conta de um didático? Não sei se eu estou sendo claro. Sim. Porque a gente está vendo nessa situação, como também na outra, que muitas vezes o aluno, né, parece que o aluno que ele está deixa eu ver se eu consigo colocar as palavras mais corretas, mais adequadas, vamos dizer assim. Parece que quando ele está mais solto cognitivamente, solto no sentido de com mais compreensão sobre o objeto e suas representações, parece que ele faz toda a expressão dele, tanto faz congruente como não congruente, né? E parece que quando ele ainda não está tão ampliado cognitivamente sobre aquela compreensão do objeto, ele ainda vai na perspectiva mais congruente. Não sei se eu estou certo nisso que eu estou falando, e se, e se eu tiver, quando a gente vai trabalhar com um aluno, preparar uma aula, a gente tem que pensar, pelo que eu entendi da palestra, em diversos tipos de representações que eu posso trabalhar com esse objeto matemático, né? Eu elejo um objeto matemático para trabalhar, vejo o máximo de representação possível, faço um planejamento para poder trabalhar em diferentes situações com essas diversas situações, né? Para poder fazer as mudanças semióticas e também na perspectiva de cada sistema semiótico, vamos dizer assim, se não estiver tão equivocado, eu elejo primeiro a congruência para depois ir para a não congruência. Não sei, tu pode dar uma arrumada na minha cabeça em relação a isso? A tua palestra é muito rica, né? E assim, até para a gente que é professor, como é que a gente pode organizar essa aula, né, quando a gente elege um objeto? Qual caminhada metodológica para poder dar conta de um didática? É interessante a sua pergunta, Diógenes. Eu acredito assim, eu acredito que a gente pode trabalhar nesse sentido de
de sair, de partir, né, de relações, né, de conversa, de transformações, né, mas que tem uma certa congruência para ir avançando nesse sentido de trabalhar para não congruência semântica. Inclusive, esse questionário que eu coloquei, se der tempo, eu vou mostrar vou ainda trazer aqui algumas coisas que a gente fez exatamente nesse sentido, para trabalhar de uma transformação que é mais congruente a uma transformações que são menos congruentes, né? Que o fenômeno da não congruência semântica ele atinge de forma mais, né, mais enfática, né? Eu acho que é um bom, uma boa organização você trabalhar nesse sentido, né? Do partir do mais congruente para o menos congruente, né? E trabalhando, avançando nesse sentido. E também, junto a isso, eu acho que sempre trabalhando, sempre da forma, tentando trabalhar, fazendo com que os alunos façam relações, né? Trabalhando levando os alunos a pensar. Ontem eu estava falando sobre isso com os meus alunos, né? A gente tem que botar esse pessoal para pensar, né? Nada da gente querer trazer tudo já mastigadinho, né? Então, a gente, assim, também sempre tentando fazer os alunos, trabalhar com os alunos nesse sentido deles estabelecerem essas relações. Aí a gente começa, né, das relações que são mais simples, ou seja, que são mais congruentes, né? Porque geralmente as mais simples são as mais congruentes mesmo, e a congruência semântica, ela está lá mais presente, né? Então a gente começa com aquelas transformações, né, mais simples, né, pedindo para fazer com que os alunos trabalhem, né, estabeleçam relações ali, mas que sejam mais congruentes, né? E pode até partir, dependendo do objeto matemático que a gente está tratando, né, de uma representação em 3 dimensões, né, de algo mais assim, 3 dimensões, e pedindo para que os alunos vá construindo, dependendo falo isso com relação à educação básica, né, dependendo da série em que está, ou do conteúdo matemático que a gente vai desenvolver, né, mas, assim, trabalhando sempre nesse sentido, né, de estabelecendo relações, e aí a gente tenta ver transformações que essas relações tenha uma congruência semântica, né, um pouco maior, né, uma transparência um pouco maior, e a gente vai aprofundando nisso aí, né, vai diminuindo aí, aumentando, no caso, o grau de não congruência semântica, vai saindo de uma congruência semântica para uma não congruência semântica. Eu acho que do jeito que você falou, acho que fica bem legal, né? E trabalhando nessa perspectiva também de fazer com que eles construam, né? Fazer com que eles cheguem a essas relações, observem, né? Que de fato eu preciso elencar para poder fazer essas conversões, o que eu preciso olhar aqui, o que eu preciso olhar aqui, o que eu tenho que olhar nessas duas coisas, relacionar para poder fazer essa transformação, né? Sempre nesse sentido, de fazer com que eles vão construindo aí, vão achando essas relações, né? Vão identificando aí essas relações que precisam ser feitas, né? Então, nesse sentido de partir do congruente para, né, de conversões congruentes para conversões não congruentes, aumentando esses graus de não congruência, né? E isso inclusive, é uma das minhas críticas que eu faço com relação a trabalhar a relação parte todo lá com os meninos da educação básica, né? Porque geralmente a gente vai trabalhar, principalmente quando a gente trabalha com figuras geométricas, que são aquelas transformações que foi o teste que os meninos fizeram, né? O questionário que os meninos responderam, né? Agora, envolvendo transformação da figura geométrica para a fração, né? Geralmente, os livros didáticos, né, e, consequentemente, os professores, trabalham com figuras geométricas envolvendo todas totalmente particionadas, em que vai utilizar diretamente o procedimento da dupla contagem, chama procedimento da dupla contagem, que é contar o número de casas o número de passos que foi dividido inteiro, e o número de passos que foi tomados do inteiro, pintados do inteiro. Então, quando a gente fica trabalhando só com figuras, né, que são totalmente particionadas, a gente está trabalhando com figuras que têm
congruência semântica muito forte com o procedimento da dupla contagem. E aí a gente não sabe até que ponto os alunos estão estabelecendo as relações que nós gostaríamos que eles estabelecessem, como, por exemplo, que as áreas devem ser congruentes, né? Que quanto maior o maior número de áreas, que foi o número de partes congruentes, de áreas congruentes que foi dividido inteiro, menor será a área de cada inteiro. Então, as relações que a gente precisa que o aluno compreenda, que o aluno construa, né? Com relação a essa questão da relação partitura dos números racionais, a gente não tem como saber se eles construíram, se a gente só trabalha com figuras que são totalmente particionadas, né? Alguém levantou a mão. Sou eu de novo, Fernanda. Que eu estou bem curioso, né, com essa tua palestra, ótima palestra. Vê só, Fernanda, eu estava pensando aqui, e acredito que não seja nada novo que eu vou falar. Você pode até dizer melhor do que eu se já ouve ou não, mas eu estava pensando aqui, né, as escolhas que o professor faz, e também a escolha que os autores didáticos, de livro didático, de material didático, eles fazem para poder trazer as situações para a sala de aula, né? Então, a gente estava falando desse caminho metodológico para que o didático ele cresça de forma exponencial, vamos dizer assim, né? De cresça de forma bem otimizada. Talvez tenha um caminho metodológico para que esse didático ele otimize, né? De uma forma correta. Então, eu fiquei pensando aqui, como é que os autores de livro didático eles trazem esse caminho ou essas situações pensando nesses sistemas semióticos e também diferentes sistemas semióticos e também pensando nessas organizações, né, metodológicas para dar conta do didático, se ver o mais congruente para o menos congruente, ver todas essas questões para poder construir um material didático, como também pensando agora no professor, como é que o professor ele faz uma organização da aula dele, o que elementos ele pensa, o que elementos ele deveria pensar para poder organizar a aula dele, para poder ter uma otimização didática melhor, né? Eu não sei se eu estou sendo claro no que eu estou falando aqui, mas eu fico assim, fiquei curioso para saber pegar um objeto matemático dentro de um livro e também ver esse objeto matemático numa aula e ver como esse percurso, né, tanto do autor como também esse percurso do professor olhando essa teoria. Eu fiquei curiosa, isso já. Tu entendeu, Fernanda? Entendi, eu achei espetacular para ser um objeto de pesquisa, assim, Não achei é? espetacular. Oh, Eu nem sei se tem, né? Eu estou falando aqui porque eu não sou da área dessa teoria, e eu fiquei assim, você falando aqui, eu me alimentando aqui toda essa riqueza, né? Eu fiquei pensando como é que poderia ser isso, né? Para poder otimizar essa questão didática. eu já participei de algumas bancas assim, né? Até agora eu não vi um trabalho nesse sentido. Talvez tenha, né? Mas assim, trabalho nesse sentido assim do que você está falando. Eu achei bem interessante. A gente mesmo, o meu aluno está aí, o Márcio, a gente está fazendo uma análise, o Márcio está fazendo uma análise do livro didático do sexto ano com relação às figuras geométricas, assim, que tipos de figuras geométricas estão sendo trabalhadas ali, né, quando você vai trabalhar a relação partitura dos números racionais. E eu não sei se ele tem aí os números de cabeça, mas, Márcio, você está aí? Acho que ele já deve ter saído, porque ele tem aula. Mas, assim, ele encontrou um número grande aí de figuras que estão sendo trabalhadas no livro didático, a maioria delas totalmente particionadas, né? A maioria das figuras totalmente particionadas, só para o aluno utilizar a relação do procedimento da dupla contagem.
Aí a gente fez assim, nesse sentido de ver, né, de ver se são utilizadas figuras geométricas para a conversão da figura geométrica para a Fernanda, fração. Oi. desculpa te interromper, mas Márcio, acho que ele caiu e entrou agora. Você pode falar com ele, viu? Ah, certo. Ô, Márcio, quantas figuras, eu não sei se você tem de cabeça, assim, a quantidade de figuras geométricas com particionamento completo que você achou no livro didático que você está analisando, e a quantidade de figuras geométricas que não tem particionamento completo, ou seja, que precisa serem tratadas para ser estabelecida a relação parte-todo. Tu tem mais ou menos assim na cabeça, lembra? Professora, na coleção de Bianchini, 100% das figuras que nós encontramos tem o particionamento explícito, ou seja, totalmente particionada. Não precisa nem identificar a coleção, diga outra. 100%, 100% é? 100%. Agora, a outra, que é da coleção Araribá, aí eu encontrei uma de 20 e poucas questões, encontrei uma com o particionamento implícito. Tá. Então, eu estou falando isso porque, assim, São duas obras, né, Fernanda, de concepção diferentes, né? Eu estava pensando aqui que os dois são da mesma editora, porém, um é bem mais tradicional e outro dentro de uma obra, de um projeto, né? Eu queria depois que eles, em outra pesquisa, claro que eu não vou explorar o menino, né? Mas assim, que ele desse uma olhada em Menes, como é que Menes traz isso também, rapaz, em Mendes, seria bem né? interessante a questão de Mendes, Se a concepção tem relação também Isso, com a escolha do autor, entendeu? isso, exatamente, exatamente. Sim, então, eita, chega, passei aqui. Aí o que acontece? Pronto, esse resultado dele já está dizendo, já está traduzindo aqui o que eu queria dizer, né? Desculpa, Diógenes, saindo um pouco aí, porque na verdade eu queria dizer que a gente fez esse tipo de pesquisa, mas eu não tinha em mente essa pergunta sua que você fez aí, que seria uma pergunta de pesquisa, né? A gente não tem em mente isso, a gente tem em mente fazer essa análise aí. Mas mesmo assim, cabe aí dentro dessa sua pergunta, nesse caso deles, com relação a esse objeto matemático que a gente está fazendo, né? Que a gente está tratando, que é a relação parte-todo, né? É bem assim específico, relação parte-todo, e trabalhando conversões da figura geométrica para a fração. Nesse sentido aí, a gente percebe que o autor ele não trabalha no sentido da questão da não congruência, de avançar nessa não congruência semântica, ou seja, de trabalhar questões, né? Trabalhar figuras que não têm o particionamento completo. Porque, veja, figura, gente, com particionamento completo, o aluno não precisa. O que o aluno precisa fazer? Figuras com particionamento completo são aquelas figuras que já vêm totalmente particionadas em áreas, em partes com áreas congruentes, todas as partes têm áreas congruentes, tá? Então, só precisa o aluno utilizar o procedimento da dupla contagem, contar o número de passos foi dividido todo, o número de passos foi dividido aqui, pronto. Tá aqui a fração, tá? Agora, então, o aluno não precisa fazer. Então, quando o aluno faz isso, a gente não sabe até que ponto os conceitos que estão por trás do estabelecimento dessa relação parte-todo está sendo utilizado ali. E, na maioria das vezes, não está sendo utilizado mesmo. Tá? O aluno está considerando aquilo ali como se fossem números discretos, como se fosse, assim, números discretos. Eu vou contar partezinha, número de partezinhas, não está lidando com superfícies, né? Com áreas. Então, as áreas para eles, se forem congruentes, se não forem congruentes, a maioria das vezes eles não estão levando isso em consideração. Então, a gente precisa trabalhar, sim, com aquelas figuras totalmente particionadas, né? Ou seja, a gente precisa trabalhar, mas a gente tem que sair daquilo ali. A gente tem que ir para figuras que não estão totalmente particionadas, porque para estabelecer a relação parte-todo, quando as figuras não estão totalmente particionadas explicitamente, é preciso que o aluno, né, ao menos mentalmente, particione aquela figura, né, encontre a unidade parte
estabeleça a relação parte-todo para poder fazer a conversão, certo? Então, a gente passa aí para outro patamar. Quando o aluno precisa fazer a transformação da figura, a gente passa para outro patamar, porque quando o aluno precisa fazer a transformação da figura, a gente percebe que o aluno, de fato, está levando em consideração a congruência entre as áreas, tá? E aí, se a gente fica trabalhando só naquelas figuras prototípicas que vêm totalmente particionadas, a gente está trabalhando com a congruência semântica, com a figura que tem uma congruência semântica com o procedimento da dupla contagem. Eu não vou dizer que ela tem uma congruência semântica com a relação parte-todo, não, porque eu não acho que tenha. Ela tem uma congruência semântica, sim, com o procedimento da dupla contagem. E isso, como na maioria das vezes é trabalhado só isso na escola, né, ou é trabalhado enfaticamente isso aí na escola, a gente chega, o sujeito chega no ensino superior cheio de, né, aquelas falhas, sem ter construído, de fato, o conceito de número racional. Tá? Isso é o que a gente vem percebendo nas pesquisas que a gente vem fazendo. Eu estou trabalhando, eu apliquei a pesquisa com professores que atuam na rede estadual e municipal da educação, da rede estadual e municipal lá da cidade de Cajazeiras, tá? Daqui a pouco a gente vai publicar o artigo, e são coisas que a gente está chegando a essas conclusões, assim, conclusões bem interessantes. A gente tem um aluno que ele não veio danado, ele está aplicando para os alunos, os licenciandos lá de matemática, lá do curso lá do IF, lá de Cajazeiras, ele está aplicando para esse mesmo instrumento que os meninos fizeram agora, o questionário, ele está aplicando para os alunos, e assim, a gente consegue, né, entender, claro, que tem ali a influência da não congruência semântica, tem, nas figuras que a gente está trabalhando, em algumas figuras tem a influência da não congruência semântica, mas que para o amadurecimento, né, para que esse conceito, né, de relação parte-todo, para essas pessoas já deveriam estar totalmente, já deveria estar, né, construído, já deveria estar no outro patamar. E a gente sente que muitas vezes não está, né, porque na hora de se trabalhar essa relação parte-todo, eu não sei, né, talvez seja um pouco minimizado, né, acho que mas ou por ser uma relação muito ampla, né? Porque você tem que trabalhar com grandezas contínuas, você tem que trabalhar com grandezas discretas, né? Para poder, de fato, né? Ser essa relação, ela ser bem estabelecida. Eu não sei se é por conta disso, mas assim, o que a gente vem percebendo nas pesquisas que a gente está fazendo é que, de fato, essa questão da não congruência semântica, ela age sobre essas figuras, certo? Mas também, quando a gente vai olhar para o livro didático, essas figuras não são trabalhadas no livro didático, e a gente percebe que, por não serem trabalhadas no livro didático, também os professores não utilizam em sala de aula, tá? Então, assim, trabalhar nessa perspectiva de partir do congruente, né, de conversões mais congruentes para conversões em que essa não congruência semântica ela atinja um maior grau, ela ajuda nessas relações, na construção dessas relações, né? Ajuda para que, de fato, no caso agora da relação parte-todo, né? No caso, para a relação parte-todo ser estabelecida, a gente teria que fazer, trabalhar todos esses tipos de figuras, para que, de fato, o aluno ele tenha compreensão da relação parte-todo, nas grandezas contínuas, porque ainda tem a questão das grandezas discretas, né?